quero começar lendo com vocês o capítulo 20 de Apocalipse, os versos 11 a 15, que dizem o seguinte: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, no plural. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, aqui a palavra inferno é Hades, não é o lago de fogo, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Gente, prestem muita atenção, porque aqui nós temos muitos detalhes, muitas questões a serem apresentadas por João, e eu vou destrinchar de maneira muito didática essas questões para que vocês entendam perfeitamente aquilo que nós estamos falando. Tá? Eu quero começar falando sobre o fato do trono branco. O que é o trono branco? Queridos, o trono branco é o juízo final. Tá? Todo mundo sabe do juízo final. Se você perguntar até para uma pessoa que não conhece a Bíblia, se perguntar o que é o juízo final, ela vai dizer para você, olha, o juízo final é quando todo mundo vai comparecer perante Deus. Tá? E é verdade entre aspas, tá? Eu vou explicar para vocês. Mas é este último momento em que toda a humanidade, tá? Ou quase toda, né? Eu vou explicar aqui depois, vai prestar conta para Deus. E no juízo final, você terá ali pessoas que serão salvas e pessoas que se perderão para todo sempre. Hebreus 9, 27 e 28 diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Bom, esse texto de Hebreus 9, 7 e 28 deixa claro que o homem só morre uma vez. Então, portanto, reencarnação não é bíblico. Também aqui diz que depois da morte, o que vem, como último acerto de contas, tá? É o juízo final e não purgatório, tá bom? Então, também essa questão de você morrer, ir para um purgatório, pagar suas contas lá e depois ir para o céu, isso também não é bíblico, tá? Então, tanto o Apocalipse capítulo 20, tá, os versos 11 a 15 estão falando disso, como também Hebreus 9, 27 e 28. Depois da morte, o que virá no fim é o juízo final. O segundo ponto que eu quero dizer para vocês é para quem é esse tribunal, tá? Quem que são as pessoas que vão comparecer e prestar conta diante do tribunal do trono branco? Tá? É importante diferenciar o trono branco do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo acontece ali logo após o arrebatamento e o trono branco acontece depois do milênio. Tá bom? Para quem, então, é esse tribunal? Em primeiro lugar, para todos os perdidos desde Adão. Então, todas as pessoas na história da humanidade que morreram sem crer em Cristo ou no Messias que viria, quando Deus foi se revelando, todos eles vão comparecer no juízo final, no grande tribunal do trono branco. Tá? Para quem mais é esse tribunal? Para todos os salvos, vivos,
a partir da grande tribulação. Então, pera lá. Os salvos que estão vivos agora, eles vão ser arrebatados. E estes que forem arrebatados, eles vão comparecer ao tribunal de Cristo, ao bimá de Cristo, e não ao trono branco no juízo final, tá? Agora, e os salvos que se converterem, por exemplo, na grande tribulação, e que não morrerem, e que entrarem no milênio, estes estarão lá no juízo final, tá bom? Mas também, em terceiro lugar, ele é para todos os que estiverem no milênio. E eu faço essa diferenciação, por quê? Porque no milênio vai ter pessoas que vieram da grande tribulação. Elas vão estar lá no juízo final. Mas no milênio também haverá pessoas que nascerão no milênio. E estas também estarão no juízo final. Então, gente, em outras palavras, no juízo final você vai ter todo mundo que nasceu desde Adão e que não foi salvo, todos os perdidos desde Adão, os salvos que se converteram na grande tribulação, mas sobreviveram e entraram no milênio, e os que nascerem no milênio, tá bom? Todos os que estiverem no milênio, tanto salvos quanto perdidos, estarão diante do Senhor lá no juízo final, no grande tribunal do trono branco. Tá? Ficou claro, né? Todos os perdidos desde Adão, os que se converterem na grande tribulação e sobreviverem a ela e entrarem no milênio, e os que nascerem no milênio. Todos esses vão estar lá no juízo final, no dia do julgamento do trono branco. Em terceiro lugar, eu quero falar para vocês para quem não é esse tribunal. É importante você entender isso, porque tem muita gente que confunde. Já é crente em Jesus, mas acha que vai estar lá no tribunal, no juízo final, tá? Eu quero mostrar para vocês, provando nas Escrituras, que quem não vai estar lá, tá? Em primeiro lugar, todos os que creem em Jesus antes do arrebatamento, tá? Os que estão vivendo na era que nós estamos vivendo. Quem crê em Jesus não estará no juízo final. Nós vamos comparecer ao bimá de Cristo logo após o arrebatamento. E a diferença é que o juízo final é para julgar se você vai ser salvo ou perdido. E no bimá de Cristo, que é o tribunal de Cristo, você já é salvo e o julgamento lá é das suas obras para galardão. Pastor, onde é que está isso? João 5:24, próprio Senhor Jesus está dizendo: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem no presente a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, não vai ser julgado, não vai passar pelo juízo final. Passou da morte para a vida. Se a pessoa morreu antes do arrebatamento, vai ressuscitar no dia do arrebatamento. Se a pessoa estava viva, ela vai ser arrebatada, e tanto os mortos quanto os vivos vão ter os corpos transformados e vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, quem não vai estar lá? Quem crê em Jesus antes do arrebatamento, tá bom? Em segundo lugar, quem não vai estar lá? Todos aqueles que crerem em Jesus e morrerem durante a grande tribulação, ou durante a tribulação. Isso é muito claro porque, embora os vivos que se converteram vão entrar no milênio e aí vão comparecer no juízo final, os que morrerem na grande tribulação não vão para o juízo final. Não, pastor, não. Então, quando eles vão comparecer diante do Senhor? Está lá em Apocalipse 20, versos 4 a 6. Tá? Isso aqui vai acontecer no final da grande tribulação, antes do milênio. Todos os que morreram em Cristo durante a grande tribulação vão comparecer perante o Senhor, na minha opinião, no mesmo tribunal de Cristo, que primeiro houve para os que foram arrebatados, né? Os que viviam antes do arrebatamento, agora os que se converteram após o arrebatamento vão comparecer ao mesmo tribunal de Cristo, que não é um tribunal de salvação ou perdição, mas é para obras, para galardão, para que recebam
os corpos glorificados, porque eles vão também governar juntamente com Cristo durante o milênio. Eu vou mostrar isso para vocês em Apocalipse 20, de 4 a 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Esses que receberam a autoridade de julgar são os crentes arrebatados, tá? O texto diz: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então fica claro aqui, gente, que estas pessoas que morreram na grande tribulação, muitas foram decapitadas. Estas que não adoraram o anticristo e nem receberam a sua marca, ou o número, né? O seu número, estas vão comparecer diante desses tronos, para quê? Para receber autoridade e galardão. Tá? E o texto diz: as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Estes também terão corpos glorificados, mas comparecerão diante do tribunal de Cristo, tá bom? No final da grande tribulação. Alguns teólogos não chamam isso de o tribunal de Cristo, porque tem outros tronos, mas é Cristo que estará lá. E estes não serão julgados para salvação ou não, mas para galardão. Então, podemos chamar de tribunal de Cristo, porque a palavra bimá, tribunal, era um pódio onde ficavam autoridades para julgar, né? Especialmente as pessoas que corriam na maratona. Tá? E só os vencedores é que estavam lá diante do pódio do bimá, e eles recebiam a coroa de louro por terem corrido e completado a carreira. Então, literalmente, os crentes antes da tribulação não estarão no juízo final. Por quê? Porque João 5,24 diz que quem crê nas minhas palavras, naquele que me enviou, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas os que morrem na grande tribulação também não vão para o juízo final, porque eles comparecerão diante do Senhor no final da grande tribulação. E eles vão reinar com Cristo. Então, ou seja, eles não vão passar pelo juízo final, tá bom? E aí o texto diz: esta é a primeira ressurreição. Primeira ressurreição na Bíblia é sempre aquele que é salvo, tá? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte, que é a morte eterna, não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Tá bom? Então, aqui está ficando claro quem comparecerá e quem não comparecerá ao tribunal do trono branco, né? O grande trono branco. Em segundo lugar, gente, eu quero falar para vocês sobre o juiz do trono branco. Porque muita gente fala, quem é o juiz do trono branco? Todo mundo vai dizer, ou muita gente vai dizer, Deus. Por quê? Até por causa dessa visão popular, né? Que, no fim, todo mundo vai comparecer mesmo diante de Deus. Mas, quando a gente lê a Bíblia, gente, a gente percebe que não é Deus que vai julgar. É o próprio Jesus, é o próprio Cristo. João 5,22 diz assim: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. O que Jesus está falando? Não é o Pai que vai julgar, sou eu. Tá? E João 5, 26 e 27 diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, a Bíblia está se repetindo para dizer que quem vai julgar a humanidade no juízo final é Jesus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim, agora aqui é Paulo, não é mais Jesus, né? Conjuro-te perante Deus
e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Ou seja, Paulo está chamando a atenção dos crentes, né, de Timóteo e dos crentes, a quê? A estarem vivendo uma vida de acordo, porque ele, Cristo, é quem há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, gente, de um jeito ou de outro, a humanidade inteira vai comparecer diante de Cristo. Os salvos vão comparecer diante de Cristo no bimá de Cristo, no tribunal de Cristo, depois do arrebatamento, em primeiro lugar, para receber galardão, né? São só salvos que comparecem no tribunal de Cristo, e depois, no final da grande tribulação, os que morreram na grande tribulação porque não adoraram a besta e tampouco receberam a sua marca. De novo, eles vão aparecer diante do tribunal de Cristo. Mas os perdidos, desde Adão, bem como todos os que viverem no milênio, vão comparecer diante do mesmo Cristo, só que agora num outro tribunal, no chamado Grande Trono Branco. E lá vai ser julgamento para salvação ou para perdição. Tá bom? Bom, em terceiro lugar, gente, eu quero lhes falar sobre o juízo do trono branco. Quando a gente leu o texto, eu vou voltar lá em Apocalipse 20, né, versos 11 a 15, diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, Jesus, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, no plural. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E diz assim: os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Eu estou falando isso por quê? Porque fica evidente, gente, que tudo aquilo que nós falamos, ou pensamos, ou fazemos, é registrado em livros. E são estes livros que serão o critério para o juízo daqueles que estiverem diante do trono branco no juízo final. E eu quero aqui citar, segundo a Bíblia, 5 livros que serão utilizados para julgar as pessoas, as obras das pessoas lá no trono branco, tá? Primeiro livro é o livro da consciência. Romanos 2, 15 e 16 diz assim: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo, tá vendo? Jesus julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que tudo que você pensa, gente, a tua consciência, ele está dizendo, olha, o fato de alguém não ter recebido a Bíblia ou a palavra de Deus não significa que ela não tenha critérios para ser julgada. Claro que terá. Por quê? Porque Deus colocou no coração de todo homem, até daqueles que nunca ouviram falar de Cristo, uma consciência de certo e errado. E essa própria consciência, essa norma da lei gravada no coração, que vai testemunhar a favor deles ou contra eles, nos seus pensamentos, defendendo-os ou acusando-os no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, em conformidade com o meu evangelho. Ou seja, gente, tudo que o indivíduo pensa, aquela vez que você queria fazer uma coisa e lá dentro de você você ouviu uma voz dizendo, olha, não faça isso porque isso é errado, e você fez, a consciência vai acusar. Se você é crente em Jesus, não vai ser aqui o teu fórum nem o teu tribunal.
Mas o livro da consciência ele será usado tanto no Bimá de Cristo, o tribunal de Cristo, quanto no juízo final. Por quê? Porque está tudo escrito, gente. Esses livros, eles estão guardando, né, marcando, escrevendo tudo que o homem pensa na sua consciência, né? O texto fala que Jesus vai julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. O segundo livro que vai ser usado nesse dia é o livro das palavras. Mateus 12, 36 e 37 diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Claramente, estas pessoas vão ser julgadas por aquilo que se arrependeram ou porque não se arrependeram. Se alguém cometeu pecados contra Jesus, contra Deus, e se arrependeu, a Bíblia é clara. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia também diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar e deles não se lembra. Então, veja, para o indivíduo que confessou e se arrependeu de verdade, essas palavras, ou esses pensamentos, não estarão diante dele no dia do tribunal de Cristo. Não estarão. Olha, pastor, então o que vai ser julgado ali? Vai ser julgado as intenções, as motivações, o que você fizer de certo, vai certamente ser acrescentado à sua vida. Agora, se você não se arrependeu daquilo, a tua obra vai ser queimada, ou seja, você pode até ser salvo, mas vai perder o galardão, tá? Então, agora, Jesus está deixando claro aqui que toda a palavra está registrada. Tudo que o homem profere, toda bobagem, tudo aquilo que o homem fala, sabe, se ele não se arrepender disso, isso será utilizado para que ele seja condenado ou para que ele seja justificado. O que ele está dizendo aqui, será justificado? Ou seja, alguém que durante o milênio, ou mesmo na grande tribulação, confessou a Jesus, proferiu, Jesus é o Messias, Yeshua HaMashiach, eu não vou me curvar diante do anticristo, eu não vou adorar a besta, eu não vou me curvar diante da sua marca, eu sou do Senhor, eu creio, eu sou pecador, mas Ele é quem me perdoa as iniquidades, Senhor, eu sou teu, você será justificado. Eu espero que você não esteja nesse grupo, porque para você estar nesse grupo significa que você não aceitou a Cristo de fato e não vai ser arrebatado. Mas se alguém estiver na grande tribulação e confessar a Jesus verdadeiramente, será justificado perante o tribunal de Cristo. E aqueles que o confessarem durante o milênio, será justificado perante o juízo final. Agora, as palavras proferidas, não confessadas, serão todas usadas para condenação. O terceiro livro, gente, que a gente vê que vai ser usado nesse dia, é o livro dos segredos dos homens. Romanos 2,16, né? Eu falei sobre o livro da consciência e no mesmo versículo fala sobre os segredos dos homens. No dia em que Deus, Romanos 2,16, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Então, qual a diferença, pastor? A consciência é aquela luta que você tem entre o certo e o errado, tá? Então, a decisão que você tomar, sendo ela certa, vai te contar a favor. Se for contada errada, vai ser usada contra você, tá? Se você já confessou, isso não está mais diante do Senhor. E no dia do tribunal de Cristo não vai contar. Se não confessou, então, naquele dia, isso vai fazer com que a obra que estava envolvendo aquilo seja queimada e você perca o galardão, tá? Agora,
os segredos do coração fala mesmo de pensamentos, de intenções, de emoções, de atos que foram feitos em segredo. Nesse dia, tudo ficará patente e aberto perante o Senhor Jesus, né? Então, em quarto lugar, eu quero falar do livro das obras públicas. 2 Coríntios 11:15 diz assim: não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Tá? Então veja, no dia do juízo final, queridos, a pessoa que não crer em Jesus, ela será condenada pelas suas obras. Mas a pessoa que creu em Jesus, que convidou para ser o Senhor da sua vida, as suas obras também servirão para galardão para essas pessoas, tá? Do mesmo jeito que aquelas que passaram pelo tribunal de Cristo terão as obras contadas para o galardão. E Apocalipse 20:12, portanto, diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, no plural. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Queridos, ainda que nós não sejamos salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras. Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Amém? As nossas obras estarão escritas diante de Deus. Então, tudo que você fizer para Deus ou para um dos seus pequeninos, ainda que um copo d'água, tudo que você fizer, talvez os homens não valorizem, talvez as pessoas não reconheçam, mas Deus reconhecerá. Aleluia. E o último livro, gente, mencionado na Bíblia é o livro da vida. Nós lemos o texto de Apocalipse dizendo de livros e o livro da vida. Esse é o mais importante deles. Êxodo 32 diz: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço, do livro que escreveste. Moisés está pedindo para Deus, para não disciplinar, não riscar o povo de Israel, né, do livro da vida. E ele diz: Senhor, se o Senhor não vai perdoar esse povo, então me risca do livro do livro da vida, né? E Apocalipse 3:5 diz assim: o vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Como é que você pode ter certeza de que você está no livro da vida? Quando você confessa Jesus. Quando você confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E os seus pecados são cobertos pelo sangue de Jesus. Os nossos pecados, as nossas mazelas, tudo de horrendo, tudo de detestável, de indigno que nós possamos cometer nessa vida, com pensamentos ou segredos, tudo isso é coberto pelo sangue de Jesus. No dia em que você fala: Senhor, eu sou um pecador, mas eu creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Nessa hora, a Bíblia diz que o teu nome é escrito no livro da vida. Ao vencedor, aquele que vai até o fim, sem negar ao Senhor, será vestido de vestiduras brancas. E vestiduras brancas na Bíblia significa santidade, purificação. Não é a nossa santidade, mas é a santidade de Cristo sobre nós. É a justiça de Cristo sobre nós. Como diz a palavra, o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê. A justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Confie em Jesus, confesse o Senhor como seu Salvador. Porque, queridos,
Ele será para nós não o nosso juiz, mas o nosso advogado. E para aqueles que estiverem vivos no milênio, né, porque entraram da grande tribulação ou porque nasceram no milênio, confessando a Jesus, tendo o seu nome escrito no livro da vida, no dia do juízo final, ele dirá: filho, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu fico emocionado, porque eu entendi isso. No dia 27 de fevereiro de 1981, eu entendi que, por pior que eu fosse, havia um Deus que me amava e que tinha mandado o seu Filho para dar a vida por mim e por você. Então, meu querido, glorifique a Deus, fale dele, fale do seu nome, confesse a Jesus, confesse o seu nome, para que muitas vidas possam ser perdoadas, para que muitas vidas sejam salvas. 2 tribunais serão presididos por Jesus. O tribunal de Cristo, que é para os salvos, para galardão, e o juízo final, que é para salvação ou perdição. Se você está me vendo hoje, não tem certeza da sua salvação, aproveite esse tempo, aproveite o momento que o Espírito Santo está falando com você. Confesse os seus pecados, mas confesse a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o seu nome estará escrito no livro da vida. E o Senhor promete que jamais te riscará do livro da vida. Não é maravilhoso isso, queridos? Nós, pecadores, nós todos pecadores, que merecíamos o inferno, recebemos de Deus, pela graça, através da nossa fé em Cristo, a oportunidade de ser filhos, de viver eternamente com Ele e de passarmos incólumes, estarmos vivos hoje e não passarmos pelo juízo final, mas estamos perante Cristo, no tribunal de Cristo, para receber os galardões. Agora, este vídeo estará aí até mesmo quando o arrebatamento acontecer, quando o anticristo se levantar na grande tribulação. E neste tempo, as pessoas terão oportunidade de confessar a Jesus, e ainda que vivam e tenham que comparecer diante do grande trono branco no juízo final, serão salvas. E aqueles que morrerem em Cristo não passarão pelo tribunal final, pelo juízo final, mas estarão diante do tribunal de Cristo no final da grande tribulação.